Olá, mais um Papo Fit começa agora. Hoje o assunto é muito interessante, transformador, polêmico. Mas antes de apresentar para vocês quem é o nosso entrevistado de hoje, que a gente nem fala como entrevistado, né? É o nosso amigo, na verdade, que vem aqui bater um papo, como o próprio nome já diz. É um papo fit. Um papo porque é leve, descontraído, é uma conversa quase que informal. E fit porque tem tudo a ver com saúde, com performance, com vida saudável. Então, desde já, sejam todos muito bem-vindos. Se acomodem para não perder nenhum instante desse papo que vai ser assim, ó, diferenciado e transformador na sua vida. Bem-vindo ao Papo Fit que começa agora. E olha só quem está comigo. Tenho certeza que muita gente que já acompanha conhece Diego Mansano. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Você vem aí de 21 anos, a minha idade, quase. Trabalhando, atuando na área de educador físico e hoje vem somar e compartilhar seus conhecimentos com a gente. Obrigada por estar aqui. Eu que agradeço estar aqui com todos vocês no Papo Fit para falar sobre um tema muito importante e vai ser bastante esclarecedor para as pessoas e poder ajudar, principalmente essas pessoas que têm dor crônica, né? Passa por essa dificuldade que quem não teve dor na vida, né? E hoje a gente vai entender sobre esse tema que é mal compreendido e a gente vai se atualizar. Eu falei para vocês que era polêmico, né? E que era transformador. O tema de hoje é esse. A gente vai falar. A gente não, eu vou só perguntar. A gente vai falar de dor crônica e é realmente um assunto polêmico porque todo mundo sente dor e ela é muito vilanizada e impede muita gente de fazer quase tudo na vida. Então, para começar, eu queria te perguntar como é que a gente pode colocar nesse contexto? O que é uma dor crônica? A dor crônica é quando dura ou repete por mais de 3 meses. A CID-11 nos agraciou com um artigo científico publicado em 2019 que a dor crônica é uma doença do sistema nervoso. Você aprende a sentir dor, você vai aprendendo a ter dor crônica. Ou seja, se a dor repete ou dura por mais de 3 meses, o sistema nervoso ele tem uma neuroplasticidade. Isso não tem uma relação de causa com o estado do tecido onde dói, e sim mais um aprendizado do sistema nervoso. Isso é uma dor crônica, quando se repete ou dura por mais de 3 meses. A dor crônica, ela é real ou ela tem muito a ver com o estado mental, psicológico da pessoa? Nossa, muito boa essa pergunta, porque o que acontece? As pessoas acreditam, por ter fatores biopsicossociais que transitam de dor aguda para crônica, que acredita que as pessoas têm dor crônica devido a fatores da cabeça. Não é da cabeça. É simplesmente é real. A pessoa ela sente. Então é um aprendizado. É real. A pessoa tem a dor. E não é uma questão psicológica. Os fatores psicológicos influenciam para mais ou para menos. Uhum. Não existe uma origem de dor psicológica. Eles são fatores biopsicossociais que podem modular para mais ou para menos. E ela é real. Não existe uma dor que a pessoa não tem consciência que ela tem dor. E ela começa falando, né, do assunto que a gente vai colocar em pauta aqui, que é a prática de atividade física mesmo, que é a vida fitness. A dor crônica, ela começa de um exercício mal executado, ela começa de uma carga muito elevada, ela começa da pessoa querer ir além do que ela pode, de uma instrução ruim, de repente. Como é que ela começa? Ela pode acontecer por vários fatores. A dor crônica, por exemplo, ela tem vários mecanismos neurofisiológicos. Ela pode ser uma dor nociceptiva química não inflamatória, que é um tipo de dor que não tem lesão, mas a pessoa experiencia a dor porque teve uma isquemia. Se eu ficar, por exemplo, muito tempo nessa posição aqui, ó, contraindo meu antebraço, pode ser que eu entre em zona anaeróbia, gera uma isquemia e eu acabo tendo acúmulo de metabólito e entre em zona anaeróbia e eu tenho uma dor nociceptiva química não inflamatória sem ter lesão. Esse é o mecanismo. Por exemplo, estou fazendo um exercício no qual minha capacidade não é para aquela carga, para aquele volume no levantamento terra, que é muito comum a pessoa sentir dor coluna-lombar. Pode ser por isquemia exagerada, por muita proteção, muita contração, e a pessoa não tem uma capacidade para aquela demanda, aí a pessoa tem uma dor química não inflamatória nociceptiva. A gente tem a dor química inflamatória quando você tem um dano tissular, você teve uma lesão, por exemplo, torso de tornozelo, você teve uma dor
divina de uma lesão tissular. Aí o fisioterapeuta, o médico que vai fazer uma intervenção. Não somos nós, profissionais de educação física, o personal trainer, que tem competência para trabalhar com esse mecanismo de dor. Mas se é química não inflamatória, por exemplo, a gente tem como fazer estratégias específicas para reverter essa situação, até porque não tem um dano tissular. Então, são vários fatores. E tem, por exemplo, a dor química, dor noceptiva tissular ou mecânica. Por exemplo, se eu ficar muito tempo nessa posição aqui, eu falei que eu posso sentir dor nessa região. A mecânica ou tissular, eu já sinto aqui na articulação. Por exemplo, se eu ficar muito tempo sentado aqui nessa posição, eu posso sentir dor na região da coluna lombar por estar muito tempo nessa posição. Eu disparo um potencial de ação, porque na membrana de um nociceptor, você tem uma terminação nervosa livre que você acaba enviando estímulos nocivos de ficar muito tempo naquela posição, aí despolariza esse neurônio pseudonipolar, que envia para os centros superiores e é interpretado como dor, porque ele entende que é uma ameaça. Ou seja, o importante é o quê? É você se modificar a posição. Por exemplo, se eu estou aqui e a minha capacidade não é tão boa, pode ser que daqui uns 30 minutos eu comece a sentir dor na coluna lombar por esse mecanismo tissular, mecânico, que é uma dor noceptiva. Então, tem vários mecanismos, a gente tem que identificar. Tem o neuropático, central, periférico, tem nociplástico aumentado, verdadeiro. Então, tem que investigar, avaliar para saber da onde é a gênese, que é o mecanismo neurofisiológico da dor que a pessoa está experienciando. Era isso que eu ia te perguntar. Quanto tempo dura para vir a dor? Que ela vai ser um reflexo, né? Você falou assim, 30, 40 minutos. Às vezes a pessoa tem a dor da vida, do trabalho, de ficar numa posição, vai para academia e sente a dor depois e coloca a culpa na atividade física. Aí deixa de fazer atividade física, não teve essa investigação às vezes, ou criou uma questão mental, e aí coloca uma certa desculpa para deixar a prática de atividade física para lá. Então, claro que você falou que tem intervenções médicas aí, dores que realmente vai precisar parar a atividade, mas na maioria das vezes é tratável, né? Sim, assim, a dor crônica é uma doença. Quando ela se repete por mais de 3 meses, é uma doença do sistema nervoso, tem um controle, um tratamento para diminuir e até a pessoa se transitar, porque a gente tem várias subcategorias de temporais de dor crônica. A gente tem a recorrente, contínua e a flare-up. Eu vou destrinchar os três. A recorrente é quando você experiencia uma dor agora, aí passam algumas horas você não tem mais, ou dias você não tem mais, ou meses, ou até anos. A pessoa, por exemplo, tem aluna minha que começou a treinar comigo, tem dor crônica, mas ela já faz anos, 5, 6 anos que ela não experiencia mais a dor, mas ela tem a doença, porque a doença não tem cura. Quando você tem um estímulo, essa aferência constante por mais de 3 meses, você tem uma neuroplasticidade. Você se transitou de uma dor aguda para a crônica, desenvolveu uma doença. Mas ela tem controle. Qual é a nossa estratégia? É habituar, não sensibilizar o sistema nervoso. O que seria habituar? É fazer estratégia para que essa pessoa diminua o tempo de contínua, que é todos os dias, o dia inteiro, para recorrente, e essa recorrente vai diminuindo o espaço de intervalo de tempo, em vez de sentir um dia sim, um dia não, sentir só uma semana, aí um mês, aí quando vê, passou, é igual uma herpes, está instalada lá, não tem cura. Se você deixou cair a imunidade, fez exercício muito intenso, tomou muito sol, bebeu bebida alcoólica, hábitos não saudáveis, não dormiu direito, e isso acaba tendo uma queda da imunidade e essa pessoa acaba estourando a herpes ali. A dor crônica é a mesma coisa. Os fatores biopsicossociais, o sono, a alimentação, o exercício físico, que é a melhor ferramenta, por exemplo, são moduladores que podem auxiliar para essa redução da dor crônica, que é essa subcategoria de dor como temporal que eu te falei. Então a ideia é essa, ela não tem cura, mas tem controle. Certo. Você falou aí atividade física que quando a gente vai procurar alguma coisa de saúde, todo mundo fala, tem que praticar atividade física. Você vai no médico, o médico te prescreve atividade física. A gente sabe que é importante, mas muita gente ainda ou não consegue, ou não vai por N fatores e coloca a culpa em trabalho, em preguiça, em dinheiro, né? Coloca várias situações para não ir. Você tá puxando sardinha pro seu lado porque você é educador físico? Ou é isso mesmo, via de regra, todo mundo tem que praticar alguma atividade física? Os fatores de risco, né, são vários para se transitar de dor aguda para crônica. E para a pessoa até experienciar uma dor aguda, que ela pode sumir e não se tornar uma dor crônica, que é uma dor aguda ali por isquemia ou passou da capacidade, foi agachar, pegar alguma coisa no chão, travou a coluna e não
transitou de dor aguda para crônica, mas ela experienciou. O que faz gerar esse potencial de ação para o sistema nervoso interpretar como ameaça e você ter essa experiência de dor? São vários fatores, principalmente a capacidade do tecido. Por exemplo, se eu sou fraco sedentário, é um fator de risco. Se você é sedentário e não tem força, por exemplo, é mais fácil o sistema nervoso interpretar como uma ameaça, porque a dor é uma ameaça, né? A partir do ponto que você faz exercício físico, são vários fatores que influenciam. Assim, quando a pessoa já está com a dor crônica, é uma equipe multiprofissional. Existe o fisioterapeuta que entra com TENS, que é um eletro que é colocado na pele, que envia informações para a sua farmácia endógena lá no tronco cerebral, no seu sistema nervoso, que induz a produção de opioides endógeno, que é a sua farmácia endógena, é você ter uma analgesia com essa eletroestimulação. A manipulação, por exemplo, que o fisioterapeuta faz terapia manual, isso ajuda. O especialista em dor, por exemplo, um anestesista, que geralmente eles se especializam em dor, pode entrar com fármacos para ajudar quando a pessoa está com uma intensidade muito elevada. Então, isso vai ajudar o caso clínico do aluno ou do paciente, no caso. A terapia cognitiva comportamental, por exemplo, o psicólogo entrando, ensinando, tendo a educação da dor, que é um dos processos mais fundamentais para você modular essa dor para menos. É a educação da dor, é o primeiro ponto. Tem um artigo científico que foi mencionado uma escala do que o passo a passo de o que você tem que fazer para reduzir a dor crônica do seu aluno, por exemplo. O primeiro passo é a educação da dor. O aluno, no caso, ter a consciência qual é o mecanismo. Porque crenças que o aluno tem, por exemplo, tenho dor, tenho lesão. A dor não é um marcador preciso do estado de tecido onde dói. Não é porque você tem dor que você tem lesão. Mas a partir do ponto que você tem crenças que você acredita que tenho dor, logo tenho lesão, você armazena no seu sítio, chama avaliativo cognitivo, que ele é responsável para modular a farmácia endógena. Ele acaba inibindo esse processo de inibição. Ele acaba prejudicando essa inibição, essa aferência que vem bottom-up. Em vez de a farmácia te ajudar a diminuir a dor, você acaba não tendo essas substâncias de noradrenalina, dopamina, endorfina, endocannabinoide, opioides endógenos, fabricado com o exercício físico, ele acaba sendo neutralizado e você não tem essa fabricação desses hormônios que podem melhorar a dor devido a essas crenças que você acredita, por exemplo, tenho dor, tenho lesão. Aí a pessoa tem insegurança, medo de fazer movimento. Porque os fatores biopsicossociais, por exemplo, que são agravantes, que transita de dor aguda para crônica, é catastrofização, cinesofobia, nocebo, medo, raiva, hipervigilância, hábitos como sono reparador, alimentação. Então, são vários fatores que influenciam e cada profissional no seu quadrado, não ultrapassando da linha, para poder fazer uma intervenção mais precisa possível. Aí fala, pô, tá puxando pro meu. Não é que é isso, é que o exercício físico é o que mais libera a longo prazo esses neurotransmissores que ajudam a controlar a farmácia endógena e a pessoa ter a melhora da dor. E vai ficar forte, né? E o sistema nervoso ele vai aprendendo a não sentir dor. Mas é muito bem-vindo o fisioterapeuta, é muito bem-vindo o médico, é muito bem-vindo o terapeuta, porque são fatores que vão auxiliar para a evolução do quadro do aluno. Como é que você chegou nesse ponto de estudar tanto a dor crônica? Hoje a gente conhece o mercado, tem profissionais de todos os tipos, mas dificilmente a gente encontra profissionais que são tão especializados nisso, que conseguem identificar a dor, cuidar, tratar. E você, como é que foi o seu caminho para chegar até lá? Você tinha dor? Eu já passei. No quarto semestre de Educação Física, eu tive uma ruptura parcial do meu tendão supraespinhoso no ombro. Essa ruptura parcial fez eu ter uma dor, e essa dor me incapacitou, porque a dor, a gente tem uma crença, né, que ela só tem uma região do cérebro que influencia, que é a intensidade da dor. Não, a gente tem uma região do cérebro que chama sensório discriminativo, que ela modula a intensidade, a capacidade, a duração, a qualidade, o tempo, né, a duração da dor. Tem outro sítio do cérebro, que é a região medial, que é essa região lateral. Essa região medial, ela é responsável por discriminar o sofrimento da dor. E tem outra região que ela é responsável para trazer a nossa incapacidade, que é a região mesmo sensória discriminativa que eu
citei antes. Ou seja, quando a gente vai fazer uma avaliação nos alunos, por exemplo, a gente não só olha a intensidade da dor, a gente olha a incapacidade, vai observar o comportamento durante a avaliação. Tá poupando aquele membro? Tá protegendo demais? Como que levanta? Como que senta? Tá usando mais uma perna? Tá usando menos outra? Tá com medo? Esse comportamento mal adaptativo disfuncional do sistema nervoso é outro critério obrigatório para a gente ver se a pessoa está tendo melhora da dor. Porque não é só a intensidade. Às vezes a pessoa está permanecendo com aquela intensidade de 0 a 10, 6, mas o sofrimento que era 8, 9, abaixou para 2, que é outro sítio que é responsável por isso, que é afetivo motivacional, por exemplo. E a pessoa, às vezes, ela está incapacitante, manca, não põe peso naquela perna por conta de medo, e ela melhorou essa incapacidade, ela já está andando bem, melhorou a qualidade de vida. Então, já são marcadores que já está evoluindo. Então, é importantíssimo a gente entender, trazer para as pessoas que a intensidade da dor é um só fator. A gente cuida de todos os outros pontos. Mas voltando, por exemplo, na minha profissão, o que aconteceu? No quarto semestre de Educação Física, eu caí em cima do meu ombro e eu rompi parcialmente o meu tendão supraespinhoso e eu fiquei com sofrimento, incapacidade e intensidade da dor. Não via desse jeito naquela época, eu não tinha esse conhecimento. Aí, o que acontece? Via como na época? Lesão. Tenho dor, tenho lesão, mas lógico, tive uma lesão. Minha vida não vou treinar mais. Mas de fato eu tive lesão, tá? Só que acontece, essa dor, ela se transitou para crônica, porque eu fiquei 6 meses sem treinar. Mas eu já tenho anos que eu não sinto dor no meu ombro. Mas eu cuido da angulação, a intensidade, eu cuido tudo. Todo mundo pergunta assim, mas e aí, você precisou operar? Eu fui em 3 médicos. 2 médicos falaram que eu tinha que operar e o outro não. E eu fui no outro. E depois disso, como eu senti na pele o que era ter uma lesão, fiz fisioterapia por um tempão, coloquei tipóia, fiz até cirurgia espiritual. Porque dor, ninguém quer ver com dor, não. Eu queria treinar. Pô, sou profissional de educação física, amo o exercício físico. Aquilo ali me incapacitando, aquele sofrimento era horrível. Eu senti na pele. Só que não foi só isso que influenciou a estudar dor. Eu comecei a estudar a dor também porque eu via os alunos na academia, que eu fiquei 11 anos na sala de musculação, trabalhando para a academia, além de 21 anos de profissão como personal. E desses 11 anos, eu vi muitas pessoas passando por essa mesma situação. Falei, eu preciso ajudar essas pessoas. E eu vi um público fiel e lucrativo, porque tinha muita rotatividade no campo, que é só porcento estética. A pessoa que quer saúde, quer qualidade de vida, não quer mais sofrer com aquela dor, aquela pessoa que quer melhorar o gesto motor esportivo e não desenvolver uma lesão, a pessoa quer melhorar a estética, mas não quer sentir dor, a pessoa que quer cuidar, se quer um personal que estudou, que vai cuidar, se sente, cara, eu sinto cuidado com o Diego. Essa pessoa, ela te olha diferente. Aí você fideliza o aluno. É aí que eu falo, por exemplo, os personal, você ser diferenciado numa área para você ser não especificamente melhor, mas você ter a segurança e eficiência e excelência para trabalhar em um nicho de mercado. Aí eu escolhi o quê? Nesse mercado onde você consegue atingir objetivos estéticos de performance sem comprometer a qualidade da pessoa. E o que você falou é um ponto fundamental. Ninguém quer sentir dor. Olha, disfunciona o nosso humor, disfunciona o nosso sono, disfunciona os nossos relacionamentos, o nosso trabalho, a nossa amizade, a nossa vida social. Ninguém quer isso. Então, tem alguém que realmente preze por isso, que proporciona para nós o que a pessoa busca, seja saúde ou seja performance, mas cuidando para a gente não sentir dor, nossa, sensacional. Agora, eu queria, por curiosidade, assim, você tem dados estatísticos? Quem sente mais? Quem sofre mais com a doença? Homem, mulher, mais velho, mais novo? Mais idade, mas jovens, muitos estão passando por isso também. Que às vezes a pessoa tem uma dor... a gente tem 2 subcategorias de dor crônica, primária e secundária. A primária é mais as doenças reumatológicas, o sistema imune. Por exemplo, fibromialgia, síndrome da dor do complexo tipo 1, as dores generalizadas. Tem a visceral, tem a musculoesquelética também, só que são as dores que estão relacionadas mais com o sistema imune, que não teve uma relação com o estado do tecido. A pessoa não passou por uma lesão. É genético? Pode ser por genético, sim. A pessoa pode trazer hereditariamente essa doença. Ou seja, é a pessoa que tem dor crônica e é uma intensidade altíssima, mas nunca teve uma lesão prévia, um histórico de lesão.
ela tem uma doença do sistema imune, não tem cura, tudo. Essa é a doença, dor crônica primária. E tem a secundária. Alta intensidade de dor. É alta, porque a gente tem 3 formas de avaliar: a altíssima, a média e a mais baixa. Por exemplo, essas doenças mais reumatológicas, fibromialgia, dor generalizada, elas estão no padrão mais incapacitante de sofrimento. Agora, tem o mediano, que é aquela pessoa que tem dor crônica lombar primária, que não teve lesão, aquela lombalgia crônica, entra nesse perfil também. Já o que menos intensidade é a dor, por exemplo, tendinopatia patelar, que tem menos intensidade, mas tem. Tendinopatia no supraespinhoso, dor no ombro, por exemplo. As osteoartrose no joelho, ela já entra na categoria 2. E só para você ter uma noção, a osteoartrose no joelho, mais a população mundial, tem um estudo que foi publicado esses tempos, que a população brasileira, 200 e poucos milhões de pessoas, no mundo sofrem de osteoartrose no joelho e tem dor crônica. Ou seja, se você pegar o mundo, a população inteira do Brasil tem dor crônica advinda de uma osteoartrose no joelho. Isso é um dado, certo? Se não me engano, da Global Bureau of Disease, se não me engano. Então, o que acontece? A partir do ponto que você tem esses dados, a gente tem uma noção. A mulher, ela tem mais risco de ter. A gente acredita, não tem uma relação de causa, que é por conta da anatomia e pelos hormônios. Porque a mulher, ela tem os hormônios específicos, progesterona, liberação, ciclo hormonal, e também por conta da anatomia. Por exemplo, a mulher tem a pelve mais larga, gera braço de momento, braço de força, vetor de força, de sobrecarga mais joelho, por exemplo. Então, o sexo feminino, ela tem uma prevalência maior de dor crônica. Isso não quer uma relação de causa, né? São todas as mulheres que vão ter, mas é uma prevalência maior comparado com o desfecho do homem, né? E mais certa idade também, idosos especificamente, jovens têm devido a essas dores crônicas secundárias. É mais por isso. O que seria dor crônica secundária? Você teve uma lesão prévia. Tem a dor crônica primária, que eu falei, e a dor crônica secundária. A dor crônica secundária, você teve um evento prévio detectante. Você teve uma lesão, como eu tive no meu ombro, mas ela se transformou. Eu reparou meu tecido do meu ombro, mas ela continuou doendo por mais de 3 meses. Tive dor 6 meses ali. Se tornou crônica. Mas eu não sinto mais, por exemplo, hoje. Mas eu tive um histórico prévio. É uma dor crônica secundária. E isso acontece muito com jovens, esse mecanismo. Por quê? Esporte excessivo, musculação excessivo, é um estilo de vida sedentário que acaba fazendo depois alguma coisa que acaba tendo uma lesão prévia, ou até um mecanismo que não tem uma lesão prévia, mas esse perfil é menos que, por exemplo, uma pessoa mais adulta e principalmente idoso. O que é sedentário? Sedentário é não praticar exercício físico. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a pessoa, se faz musculação 2 vezes por semana, ela é considerada sedentário. Isso, esse era o ponto. 2 vezes por semana 2 vezes por semana é sedentário. Ela tem que fazer pelo menos 2 vezes musculação e mais 3 vezes exercício aeróbico. E o sedentarismo está relacionado com atividade física ou é multifatorial? É alimentação também? Não, é exercício físico. Existe uma diferença de atividade física e exercício físico. Atividade física, você não tem quebra de homeostase, uma nova adaptação. Por exemplo, eu passei no shopping. É atividade física. Gente, então eu faço atividade física direto. E muito. É onde você não tem uma melhora do seu condicionamento. Você continua aquele estado adaptativo. Agora, quando você tem essa quebra de homeostase do exercício físico, tem uma nova adaptação, você está melhorando a oxigenação, a resistência do seu corpo está subindo, você tem um novo padrão. Pô, eu era aqui, agora estou aqui. Apliquei um exercício que eu gerei um desconforto, que eu melhorei minha capacidade, seja VO2, de força, resistência, aí é considerado como exercício físico. E exercício físico precisa ter esses critérios para você conseguir sair do sedentarismo. Tem muita gente que pensa assim, eu estou fazendo 1 vez, 2 vezes por semana, mas eu estou fazendo mais de 1 ano. Não, é considerado como sedentário. Gente, abriu minha caixinha aqui, eu não acredito que só agora, no alto dos meus anos, eu descobri, eu não sabia a diferença, acho que muita gente não sabia essa diferença de atividade para exercício. Então, o que é o certo, assim, o que tá na média? 3 vezes, 4 vezes por semana, todo dia? Depende do estímulo. Se você fizer 5 vezes na semana, você já tá no ideal. Porque, assim, uma coisa é musculação, outra coisa é aeróbico. Um acrescenta o outro. Se você fizer, por exemplo, 4 vezes aeróbico,
numa intensidade que gera um exercício físico, aí você não é mais sedentário, entendeu? Mas o mais importante é frequência de exercício, seja ela qual for. Só que, gente, não é puxar para o meu lado, não. Mas a musculação é a ferramenta mais completa. Por quê? Porque em pouco tempo você tem movimentos controlados, dose de intensidade, volume, seleção de exercício, angulação, tudo controlado. Você vai praticar um esporte, movimentos multidirecionais onde você geralmente não tem controle. Não estou fazendo criticando o esporte especificamente, mas a nossa rotina de vida, a musculação ela vai dar suporte para o tênis, vai dar suporte para a bicicleta, vai dar suporte para o judô, vai dar suporte para o jiu-jitsu, ela vai dar suporte para o fisiculturismo. O fisiculturismo já está envolvido, mas ela vai dar suporte para vários outros. Ela é a mãe de todas. Por quê? A partir do ponto que você faz musculação funcional para aquele gesto motor esportivo, você melhora a capacidade e a performance daquele esporte. Só que a rotina da maioria das pessoas é o quê? Por exemplo, as pessoas vêm me procurar para treinar comigo. Eu tenho mais ou menos de 25 alunos que eu dou personal, uns 3 que praticam esporte em alto nível. A maioria da sociedade tem pouco tempo. Mal faz exercício. E tem pouco tempo. Se tem pouco tempo, eu vou jogar bola, vai machucar. Por que vai machucar? Você não está fazendo um preparo. Você não está fazendo musculação ou fortalecimento. Então, vamos engatinhar para depois andar, para depois correr? O que seria isso? Vamos primeiro fazer a base, que é a musculação. Melhorou a rotina de vida, já conseguiu fazer um gerenciamento de gestão de tempo ali. Eu realmente vou fazer musculação 3 vezes por semana. Me adaptei. Agora eu consegui um tempinho a mais, vou jogar tênis. Agora eu consegui um tempinho a mais, vou correr. Mas deixar aquela base bem solidificada. Porque o que acontece na maioria dos casos? A pessoa não tem capacidade, está sedentária, já começa a correr, sem contratar, por exemplo, um personal. O que acontece? Passa da capacidade, já começa a sentir dor no joelho, já começa a sentir dor no coluna lombar. Por quê? Porque não tem capacidade. Primeiro vamos fazer o fortalecimento da base, vamos usar a melhor ferramenta para dar suporte. Melhorando, porque às vezes a pessoa fala, não, beleza, eu vou correr. Mas ela faz 3 vezes na semana, ela fala, cara, eu tô sem tempo para correr, só vou fazer musculação. Mas se você tem tempo, aí beleza, faz musculação e corre. Agora, se não tem tempo, só correr, vai chegar a conta uma hora. Não faz só corrida, tem que fazer um suporte de fortalecimento muscular. E vai muito do emocional também, né? A pessoa falou de crença aí. Tem essas crenças super limitantes que a pessoa já acha que o exercício físico é algo que vai causar dor. Que é algo que vai fazer com que ela saia da zona de conforto. E sair da zona de conforto é muito difícil. Então, a pessoa ter essa iniciativa e ir lá fazer, ela já tem essa crença. Quando ela vai e faz, aí normalmente ela não procura um profissional, porque ela quer fortalecer inconscientemente essa crença, vai acontecer. Vai machucar mesmo. Você vai falar, tá vendo? Eu não falei que exercício era ruim, eu não falei que machucava. Então tem que mudar muito também daqui, né? Do psicológico. Porque acontece, a nossa profissão da educação física, ela é mais nova, né? A medicina é mais antiga, veio depois a fisioterapia, depois veio a educação física. Então, os artigos científicos são mais novos. A gente tinha muita crença que, por exemplo, fazer musculação você vai parar de crescer. O que fecha a epífise é o impacto, não o exercício de musculação. Então, são várias crenças. Eu vou fazer exercício de musculação, eu vou machucar. E mulher, eu vou fazer musculação, eu vou ficar enorme. Nossa, isso é... Eu passo até hoje isso. Tem aluno que fala, não coloca muito exercício de braço, cara. Seus hormônios, sua alimentação, sua intensidade de treino não vai ficar grande. Isso é questão de crença, entendeu? É uma dificuldade absurda. Já fica, não, fazer pilates, porque daí eu vou ficar feminina. Musculação, eu vou ficar parecendo homem. Porque acontece, tem as mulheres, né, que fazem treino muito pesado, coloca chip, e elas colocam aquilo ali como referência, mas aquela mulher treinou muito intenso. Ela não vai fazer aquele mesmo estímulo, mas ela já coloca como se fosse aquilo. Não é assim. A dose que vai ser aplicada é totalmente diferente, a genética é diferente, os hormônios são diferentes, então tá muito distante da realidade, mas tem essa crença. Mas essa crença influencia muito em relação à sociedade e à profissão. Como a nossa profissão é muito mais menos antiga, né? A medicina, por exemplo, antes os médicos prescreviam o exercício. Vai
Até hoje você encontra isso. Faz pilates ou faz hidroginástica porque a pessoa está com dor na coluna lombar. E eu até entendo que ele faz isso. Por quê? Porque tem poucos profissionais qualificados. A musculação é uma ferramenta poderosíssima. Ao mesmo tempo, ela é muito boa para melhorar a qualidade de vida. Ao mesmo tempo, ela é uma ferramenta poderosa para arregaçar a pessoa. E às vezes a pessoa chega lá no médico, no ortopedista, falando que machucou na academia e realmente às vezes é. Eu vejo muito isso. Pô, eu fiquei 11 anos na sala de musculação. Eu vi as pessoas se machucando com o exercício físico, porque tudo na vida é dose. Você vai aplicar um medicamento, é dose. Você vai alimentar uma nutricionista, é a dose. É com a quantidade de carboidrato, quantidade de proteína, é a dose. Pô, não estou emagrecendo, é a dose. Você está colocando mais nutrientes do que gastando. E a musculação é a mesma coisa. Tem intensidade, tem o volume de treino, tem a cadência, tem a angulação, tem a seleção de exercício. Então, são vários fatores que vai influenciar. Ou seja, utilizar de maneira adequada, o problema não é o carro que vai bater. A culpa é do carro? Não, é o condutor. Então, quem é o condutor no caso? É o profissional que você está escolhendo. Então, tem muito essa crença ainda, mas vai evoluir, porque o exercício físico é fundamental para todo mundo. Você falou que tem idade, tem estatísticas de idade para as dores. Tem estatística de idade para o início da musculação? Você falou da questão de não crescer, já ouvi muito também. Tem uma idade assim, não, a partir dos 12, dos 14 é indicado, ou até a velha guarda, o pessoal da terceira idade, não é mais recomendável, aí já vai para uma hidroginástica mesmo, que também tem muita dessa cultura demais. Minha avó mesmo, o exercício dela é hidroginástica, ou caminhar, só caminhar na rua. Tem isso? Então, se você vê nos Estados Unidos, por exemplo, o jeito que eles fazem um trabalho com as crianças no ginásio, por isso que, por exemplo, lá é outra educação. Lá os atletas eles estão muito mais à frente que aqui, porque já são estimulados. Só que acontece, eles fazem levantamento terra, agachamento, faz salto, faz um monte de estímulos para melhorar a performance desde lá de baixo, desde lá da criança. Então não tem essa contraindicação. A diferença é o quê? É um grupo especial. Do jeito que existe obeso, é um grupo especial, obesidade, existe os idosos, é um grupo especial, pessoas com doença cardiovascular, pessoas que têm alguma disfunção específica, a criança é um grupo especial. E a partir do ponto que ela é um grupo especial, há uma especialização nisso também. Aqui em Campo Grande tem, por exemplo, umas profissionais especialistas nisso, que trabalham só com musculação de crianças. Só que o treinamento é diferente, é mais lúdico. Você consegue fazer algumas formas diferentes para lidar melhor com aquele público específico. Então, tem uma especialização para isso. E isso eu vou falar para você. É fundamental para o desenvolvimento da criança, tanto para modalidade esportiva quanto para qualidade de vida. Só que é dose e criatividade para saber onde você quer melhorar, o que você quer melhorar com aquela criança. É possível, fala a verdade, hein? É possível ter uma vida sem dor? Olha, é muito difícil. Assim, porque sem dor crônica é possível, é lógico. Tá. Porque são muitos fatores que transitam de dor aguda para crônica. Mas a pessoa não experienciar ao longo da vida uma dor é muito difícil. Só de eu ficar sentado aqui, se eu ficar umas 2 horas, eu vou ter dor na coluna lombar. Isso não quer dizer que eu tenho lesão. Mas a melhor postura, por exemplo, é a próxima. Se eu modificar aqui, eu não vou despolarizar um neurônio pseudounipolar, então provavelmente eu não vou enviar para o sistema nervoso como uma ameaça. Agora, se eu ficar 100% parado aqui, provavelmente eu vou despolarizar e eu vou sentir uma dor na lombar, mas isso não quer dizer que eu tenho uma lesão. Então é muito difícil. Ainda mais com os hábitos atuais, né? Ficar jogando videogame, o dia inteiro. Tá aí também essa questão que eu te perguntei de quando inicia para as crianças. Porque hoje as nossas crianças são diferentes. Não sei você, mas eu, criança, era na rua. Era correndo, era brincando. Hoje não. Hoje as nossas crianças ficam no tablet, no celular, no computador. Até na escola mesmo. A educação física na escola é diferente. A educação física na escola antes era obrigatória, era matéria para passar de ano. Hoje já não mais. É bem mais estimulante, né? Exato. Estimulador. Isso é verdade. Você tinha que praticar uma atividade física. No meu caso, eu confesso que eu trocava a minha atividade por xadrez. Eu falava com o professor, eu nunca gostei de fazer nada. Não sei como que hoje eu gosto tanto. Como as coisas mudam. Pois é, eu trocava mesmo. Eu fazia parte do grupo de matemática e de xadrez. Eu queria só pensar, não queria correr, não queria suar. Eu já fui sempre muito bem ativo, sempre competi, fui atleta de futebol, andei de skate. Aí eu larguei todos esses esportes pra musculação. Largou tudo. Larguei tudo. Só faz musculação Só hoje. musculação.
Fica feliz. Faço corrida, é raro eu andar de skate, mas jogar bola assim jamais. Se eu não fizer um preparo para jogar bola, fazer um treinamento funcional, fazer pliometria, fazer fortalecimento de excêntrico de posterior, de potência, preparar o meu sistema locomotor para aquela demanda, que é aquele gesto motor, negativo. Eu não quero romper meu Você LCA. tem esse cuidado. A prevalência é alta. Ô Diego, eu sei que você já falou aqui bastante, já pontuou muitos critérios, mas só para o pessoal anotar aí, ó, passo a passo. O que que dá para fazer? O que que a gente pode fazer para evitar chegar nesse nível de dor crônica? Claro, partindo para esse secundário que você falou que é quando tem a lesão. O primário, às vezes, a gente não tem controle mesmo. Mas quando a gente tem controle, o que que a gente pode fazer para evitar? O que é interessante é sair do sedentarismo e ter hábitos saudáveis. Porque, por exemplo, a alimentação, o sono reparador são fatores de risco que transita de dor aguda para crônica. Medo, por exemplo, a partir do ponto que se um médico que tem Só um pouquinho antes de você falar do medo. O sono reparador é aquilo, 8 horas por dia? 8 horas por dia. Tem pessoas com 7, mas não é só o tempo, tá? É a qualidade, é o mais importante. É realmente a pessoa estar no estado que está se regenerando. Porque às vezes a pessoa está lá 8 horas, mas não tem um sono reparador. E às vezes a pessoa tem 6 horas, 6 e meia, 7, tem um sono reparador. Isso é de pessoas para pessoas. Qualidade do sono, que é a higiene do sono, no caso. Esses fatores, por exemplo, medo, evitação. Esse medo e evitação é um problema. Vou te dar um exemplo. Você tem dor na coluna lombar porque você teve hernia de disco. Você teve uma dor irradiada pela perna e uma dor nociceptiva uma neuropática irradiada pela perna, né? Que ela vai indo para o membro inferior. E você, por exemplo, tem uma dor nociceptiva na região da coluna lombar, química não inflamatória. E você acaba tendo medo de fazer determinados movimentos. Por exemplo, um médico que tem um nível, classe, status social, falou que não pode fazer dobrar a coluna, para você não fazer exercício, para você ficar em repouso. E isso faz com que essas crenças, não estou julgando um médico, tá, gente? Estou falando situações que podem acontecer, porque a partir do ponto, se alguém falou, ainda mais com status sociais, que é muito olhado pela sociedade como uma pessoa muito importante, que é o médico, gera uma informação, uma crença no sistema nervoso dessa pessoa e isso acaba afetando como ela vai lidar com a dor. Por isso que a educação da dor é o primeiro passo. Então, por exemplo, se a sua mãe vira e fala, filha, não dobra a coluna porque você está com... contrai o abdômen demais, já é experiência armazenada. Tem gente que sente dor de ver a outra pessoa dobrando a coluna. É um fator externo. Por exemplo, eu tenho essa crença que dobrar a coluna é um mecanismo de dor. Eu protejo para pegar algo no chão, por exemplo. E eu vejo a outra pessoa dobrando a coluna, dispara um potencial de ação em mim. Isso pode acontecer. Eu acredito, eu fazia crossfit, eu vi um monte de gente se machucando na caixa, sabe? Salto na caixa. Nossa, quebrar a canela, ralar a canela, sair sangue. Eu já vi acontecer perto de mim. Eu não queria mais saltar na caixa, nunca mais. Criou essa crença de que eu poderia me machucar. E toda vez eu ficava receosa. Isso. E esse medo e a evitação gera um comportamento mal adaptativo que pode transitar a dor aguda para a crônica. Por quê? Porque se você está evitando e tem medo, você se protege. Se você se protege, você gera isquemia. Isquemia é um mecanismo nociceptivo químico não inflamatório. Então você está avisando para o seu cérebro sempre, se proteja, se proteja. E ele vai fazer o quê? Contração, e a contração vai gerar dor para te proteger. A dor é um sinal para te proteger, que teve uma falha da nocicepção, que ele entendeu aquilo ali como uma ameaça. Então, a partir do ponto que você tem esse comportamento mal adaptativo, disfuncional do sistema nervoso, sempre em manutenção, por isso que a primeira parte da melhora da dor é a educação da dor, é explicar ao aluno para fazer exercícios de relaxamento, por exemplo, da coluna lombar, mindfulness, de respiração, para essa pessoa lidar com a dor e entender que o mecanismo de dor dela não tem especificamente uma relação com o estado do tecido, que é a lesão. Porque, por exemplo, a pessoa ela pode ter tido uma hernia de disco, o núcleo pulposo extravasou, né, do anel fibroso, comprimiu um ramo e gerou neuropática, mas ela tem a nociceptiva ali. O problema é o seguinte, o corpo mesmo absorve e cura, só que a dor continua, por quê? Porque ela está com essa proteção excessiva, esse comportamento mal adaptativo. Então, esse medo, evitação, cinesiofobia, fazer terra não, exercício vai me doer. São coisas, fatores que
transita, faz uma manutenção da dor aguda para a crônica. Então, educação da dor é o primeiro ponto. É ensinar a pessoa quais são os mecanismos que está por trás daquela dor e ensinar ela a não ter evitação, medo. Isso é um processo gradativo. E o estímulo do exercício é gradativo, porque às vezes você faz um alongamento meio errado ali, errado no sentido de dose, pode sensibilizar o sistema nervoso e a pessoa ter dor. Então é um alongamento mais sutil, aí ela vai relaxar, depois um alongamento mais forte, até fazer um alongamento mais punk, para ela entender que aquilo ali não ameaça. Aí começa a introduzir exercícios com amplitude gradativa, aí com uma amplitude mais elevada, aí coloca a carga e vai preparando. Então tem todo um processo. O problema é o quê? A partir do ponto que a pessoa tem medo, tem crenças, o sono não está legal, má alimentação, mau relacionamento com as pessoas, depressão, ansiedade, estresse, são fatores de risco que podem influenciar da dor de se transitar de aguda para a crônica. Então, se você faz essa educação da dor para a pessoa e ela começa a ter hábitos saudáveis, começa a fortalecer de uma forma gradativa com quem entende sobre o tema, o assunto, e você consegue melhorar esse quadro. Essa dor contínua passa a ser recorrente até a pessoa não experienciar mais a dor. Esse é o objetivo principal. A carga é uma vilã para dor? Aumentar muito carga, colocar muita carga, acaba... Ela é o principal fator de ameaça para o sistema nervoso. Existe uma questão do comportamento, né? Só que assim, às vezes a pessoa ela nem tem um comportamento com medo, ela é 100% tranquila, nunca teve dor, mas ela colocou uma carga muito pesada, muito acima da capacidade, pode gerar um potencial de ação. O volume também, por exemplo, eu corro 5 km, hoje eu vou inventar de correr 10, e ninguém me falou nada, eu fiz. Esse volume excessivo, mesmo sendo intensidade baixa, não é uma carga elevada, é uma intensidade baixa, mas é um volume excessivo, o sistema nervoso pode interpretar como ameaça, porque entra em zona anaeróbia, por fadiga, gera acúmulo de metabólito e pode doer aquela região por um mecanismo de dor noceptivo químico não inflamatório, por exemplo. E como que você, como profissional, ganha confiança das pessoas em fazer um movimento que ela tem medo e nessa outra questão de carga, principalmente os mais novos. Meu Deus, eu vejo na academia, a gurizada quer colocar carga e quer fazer, e não quer passar vergonha. Como é que você ganha essa confiança? Como é que você explica e você vai galgando esses degraus com ele? Olha, o mais importante é conhecer o ser humano, como ele funciona, ter empatia. Através da anamnese, a gente vai conhecendo a pessoa. Aí você vai vendo quais são os pontos que a gente vai abordando para poder conseguir persuadir a pessoa. Persuadir é bom para mim e bom para ela. Manipular é bom só para mim. Persuadir, no caso, eu estou ensinando a pessoa, tô trazendo a conversa de uma forma que vai ser muito bom para ela, porque eu vou melhorar a qualidade de vida dela, e vai ser bom para mim que eu vou conseguir poder ajudar essa pessoa. E vou conseguir manter esse aluno comigo, por exemplo, ser fiel. Então vai ser bom para os dois. Então, a partir do ponto como você conhece os seres humanos, cada um, através da anamnese, você vai conhecendo quais são os aspectos psicológicos, emocionais, cognitivos, comportamentais, ambientais, sociológicos daquela pessoa, você consegue trazer a conversa, a educação da dor, para de uma forma que ele olha para você, te respeita e faz o que precisa ser feito. Só que isso aí é conquistado. É igual uma relação. É conquista. É você educando, conversando. É com amor. Que lindo! Diego, a gente está quase no fim. Eu queria que você deixasse aqui alguns comentários sobre. A gente falou do preparo de profissionais. Eu sei que você ministra cursos. Sim. Você fala sobre dor, você ministra curso especializado nessa área. Queria que, se sim, que você deixasse aqui para o pessoal, porque é muito importante. É muito importante o pessoal entender, se especializar e cada vez mais cuidar da gente, né? Sim, com certeza. Então, gente, o que acontece? Lá aquela pergunta que você fez lá no começo, como que eu comecei a estudar dor, um dos fatores que eu vou mencionar agora é a questão do seguinte: o profissional de educação física, ele é obrigatório, se ele quer trabalhar com movimento, com exercício físico, entender de biomecânica, entender de cinesiologia, de correção postural, para trabalhar com harmonia com o corpo, para dosar o vetor de força do movimento, selecionar os exercícios do jeito certo. Então, são ferramentas poderosas. Só que, além disso, que complementa é a neurociência da dor. Então, os meus cursos, eu ensino do jeito certo olhar para a biomecânica e a cinesiologia, porque tem um jeito errado, que a maioria está usando. O que é?
Eu estou falando de biomecânica, cinesiologia e gera medo no aluno. Porque coloca o movimento, se você fizer aquele movimento, você vai se machucar. Então é o jeito errado. Então você tem que usar a ferramenta da biomecânica e cinesiologia do jeito certo. É onde eu ensino nos meus cursos para os profissionais de saúde. Então, o meu propósito de vida é o quê? É ajudar os profissionais de educação física, o personal, eles conseguirem melhorar a qualidade de vida deles, terem sucesso através da biomecânica, cinesiologia, correção postural e principalmente a neurociência da dor, utilizando todas essas ferramentas que meu curso sempre está sendo abordado, esses temas que são bastante relevantes para o profissional da saúde. E agora eu queria que você deixasse um recadinho para pessoas assim como eu, que são só praticantes de exercício físico ou de atividade física, que não tem muito conhecimento, mas como que você deixaria uma mensagem para essas pessoas não terem medo, iniciarem ou continuarem ou retornarem para o exercício físico? O Sim. que você deixaria aí para o A pessoal? pessoa que tem medo, entenda, a dor não é um marcador preciso do estado do tecido onde dói. A dor não é um marcador preciso do tecido onde dói. Tem pessoas que têm lesão, não tem dor. E tem pessoas que têm uma lesãozinha bem agudinha, bem simples e tem uma dor absurda. Tem hiperalgesia, né? É um estímulo nocivo, acaba sendo interpretado como um estímulo muito nocivo. E tem pessoas que têm alodinia, é um estímulo inócuo, por exemplo. Isso aqui é um estímulo inócuo, não é para ser interpretado como dor e a pessoa tem. Pessoas que têm fibromialgia, geralmente eles têm isso, por exemplo. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que se a dor não é um marcador preciso do estado do tecido, não tenha medo. Se você teve dor, não quer dizer que especificamente você teve uma lesão. Então, sempre busca um profissional para avaliar, que entende do assunto, tá? Para saber se aquele mecanismo tem uma lesão ou não, porque se tiver, você vai ter que ir no médico, você vai ter que fazer físio, fazer todo o procedimento para não se tornar crônico, tá? Porque pode transitar. Mas, na maioria dos casos, não tem presença de lesão. E é aí que é o problema que a maioria das pessoas leigas tem. Tem dor, tem uma lesão, e esse medo, essa catastrofização, e inibir o exercício físico acaba se transitando para a dor de aguda para a crônica. Então, não tenha medo, sempre pratique exercício físico, mas contrate sempre um profissional de qualidade para poder atender de acordo com as suas demandas. A dor crônica, a pessoa pode continuar praticando exercício? A pessoa que tem dor crônica, ela deve. Por exemplo, eu tive um episódio de dor crônica de mais de 3 meses, né? Até 6 meses, por exemplo, no meu ombro. Eu estou 5 anos sem sentir. Eu tenho alunos que treinam comigo 5, 7, 8 anos. Teve episódio de mais de 1 ano de dor. Ah, é verdade. Ela Você se contou. transitou, ela se transitou para dor de aguda para crônica. Lembra, crônica é quando ela dura ou se repete por mais de 3 meses. Você teve tanta aferência que teve uma neuroplasticidade, o sistema nervoso aprendeu a sentir dor. Isso não quer dizer que você vai sentir pro resto da vida, todos os dias. Tem muitos alunos que fazem um trabalho bem feito que nem experiência a vida. Pode ser que, a partir de hoje, até o dia que ela vai morrer lá com os 90 anos, ela não tenha mais dor. Mas ela tem a doença, dor crônica, que a CID-11 classificou como uma doença do sistema nervoso e não tem uma relação especificamente com o estado do tecido, isso é importante salientar, né? Mas é uma dor crônica, é uma doença e não tem cura, mas tem tratamento e controle. Pode ser que para o resto da vida você não sinta mais. E não deixe de fazer exercício físico, porque é um critério até para que não sinta Isso. com tanta frequência. Gente, o exercício físico é a ferramenta mais poderosa para você liberar os hormônios que inibe as aferências de potencial de ação. O que seria isso? Essas aferências que o sistema nervoso pode interpretar como ameaça. Se você tem um músculo forte, tem exercício físico com frequência, não é sedentário, a chance de você experienciar dor diminui. Ou seja, você vai ter qualidade de vida. E é bom que você vai ter uma estética bonita, vai ter uma autoestima boa, vai ter uma postura melhor, vai produzir melhor, você vai trabalhar melhor, dormir melhor, tudo vai melhorar na sua vida e você tem uma diminuição de probabilidade de ter dor, incapacidade, sofrimento ou intensidade da dor. Ô Diego, antes de acabar, eu queria fugir um pouquinho da pauta, se você me permitir, essa rebeldia. A gente tá falando de doença, da dor crônica. A obesidade é uma doença, né? Sim. E a obesidade por si, ela gera dores, né? A pessoa tá com sobrepeso, é natural que sinta uma dor no joelho, que sinta uma dor na lombar, que sinta uma dor no ombro, porque o corpo não foi feito para a carga que tá carregando. Essas pessoas são um público muito difícil também, porque são pessoas que têm todo um contexto, sentem vergonha de ir pra academia, Sim. acham que não vão conseguir e estão apelando muito para cirurgias
E muitas, inclusive, nem estão dando certo, porque acabam gerando óbitos. Inclusive, tive um amigo que perdi por conta de uma bariátrica. Como é que você, como profissional da saúde, como profissional educador físico, poderia falar para que essas pessoas não sintam tudo isso, para que iniciem alguma coisa? Porque é complicado, vai muito da crença que a gente está falando bastante nesse podcast. E aí? É um processo muito mental. A pessoa tem que querer. E eu falo assim, tudo na vida que você repete por mais tempo, a gente é o que a gente mais repete. Nós somos o que a gente mais repete. O que você pensa, o que você faz, o que você mais repete o que você pensa, o que você mais repete o que você faz, nós somos. Então, para reverter uma situação dessa, a pessoa passou por muito tempo com o estilo de vida daquele jeito. Então, para mudar isso, precisa de um mental bem trabalhado, uma decisão. E é um processo gradativo, é um tijolo em cima do tijolo. Vai ter momentos que vai ter a recaída, tudo normal, como qualquer outra doença, mas o mais importante é o quê? A parte mental, da pessoa querer realmente mudar de vida. Falar assim, não, eu vou começar a fazer uma alimentação mais saudável, eu me amo, eu amo as outras pessoas, eu tenho filho, eu amo meus filhos. Primeiro, amor com você e com Deus, para você poder amar o próximo. E a partir do ponto que a pessoa começa a se amar mais, para poder amar o filho, para ter essa conexão com Deus, por exemplo, automaticamente ela vai conseguir ter um propósito, um ideal de vida, um percurso, um caminho para percorrer, né? Que é melhorar, evoluir. Nós estamos aqui na Terra para evoluir. E a partir do ponto que a pessoa está nessa condição, não acabou, não tem fim do túnel. Sempre é importante entender que, independentemente de onde você estiver, com que patologia que você estiver, tem um novo começo e um novo fim. E a partir daí, você conseguir bolar uma estratégia de você conduzir aquele caminho da melhor forma possível. Mudar os hábitos, para você repetir aquele novo hábito, ter uma nova neuroplasticidade de ambientes. Vou te dar um exemplo, por exemplo, comigo. Quando eu fui viciado em refrigerante, eu não podia estar em ambiente que tinha refrigerante. O que eu fiz? De início, eu tirei aquele ambiente. Não comprava, me distanciei. Quando que eu vi que eu estava libertado daquela escravidão? Quando, especificamente, aquilo estava no ambiente e eu não usava. Aí eu falei, agora me livrei. Ou seja, então tem todo o processo. É um autoconhecimento que isso vai ajudar. E o exercício ele tem que ser gradativo, porque como está com sobrecarga, é uma doença metabólica, pode ter uma interferência, por exemplo, no tendão. A pessoa pode ter tendinopatia devido à doença metabólica da obesidade. Isso vai influenciar a existência por causa da assistência à insulina, geralmente a pessoa está diabética, isso acaba influenciando vários outros fatores. E a sobrecarga em cima das articulações. Então acaba tendo muita limitação, só que é um grão em cima do outro. Do jeito que foi chegar naquele ponto, é um jeito também de ir descendo. Então é uma coisa muito mental. Procurar terapia e sempre estar fazendo exercício físico e sempre fazendo dieta de uma forma que não pode existir, gradativa. Uma vez eu escutei de um profissional da saúde assim: o corpo da gente é inteligente. E ele vai buscar sempre ficar num estado de conforto. Porque você se movimentar, ele falou assim: o corpo da gente não foi feito para se movimentar, ele foi feito para ficar em repouso. Quando você se movimenta, dói. Tudo que você faz, você vai correr, você não consegue respirar, tudo dói. Sim. Então, o corpo, ele tende a deixar com que a gente fique nessa zona de conforto. E aí, você sair disso é uma decisão. E aí, eu queria te perguntar outra coisa. O corpo sendo inteligente nesse ponto, ele vai responder os estímulos novos, partindo dessa linha que a pessoa já está na obesidade há muito tempo e ela vai recomeçar agora. Ele é inteligente o suficiente para entender essa mudança? Quanto mais ele repetir aquele novo estímulo, ele vai se adaptar àquele estímulo. Por exemplo, se a pessoa ficar comendo, a partir de hoje, você parou de comer doce. Começou a comer, Desde ontem, descobriu, né? Desde ontem. Vamos imaginar que você começou a comer doce hoje, aí repete amanhã, depois da manhã, amanhã, seu organismo vai pedir mais. A partir do ponto que você vai retirando aos poucos, ele, até eliminar, o seu corpo ele não vai mais pedir mais. Você vai adaptar aquele estímulo. Então, a neuroplasticidade. Então, tudo que você repete mais é o que você é. Então, se realmente a pessoa quer mudar de vida, ela decidiu, não é uma coisa radical, é um processo, tá, gente? É um processo e a gente tem que amar o processo e agradecer a Deus. Porque se for um fardo, tem data de validade. Então, a primeira coisa é um amor próprio e amor com Deus,
para aí você tomar a iniciativa e você realmente mudar o lifestyle, que é mudar os hábitos, a frequência. Pô, tantas coisas que antes eram um estorvo para mim. Por exemplo, eu que sou profissional da área da saúde, para mim era muito difícil postar um post durante a semana. Hoje eu posto todos os dias, faço store, faço live toda semana. Só que assim, foi um processo para adaptar o meu corpo a ter aquele estilo de vida. Mas você tem que ter um ideal, você tem que ter um propósito. Você falou de ambiente. É muito importante também a gente estar num ambiente onde isso seja uma coisa positiva. Porque eu já passei por esse processo também. Não fazia nada, igual eu falei pra você, não fazia nada, de repente mudei, as pessoas começaram a falar assim: nossa, muito chata, hein? Nossa, só posta academia, hein? Nossa, agora não come mais besteira. Nossa, você não vai beber? Como você não vai beber? Que absurdo! Então, você sair de ambientes tóxicos, a palavra do momento, também é uma decisão importante, né? E faz diferença. Faz muita diferença, que o ambiente ele influencia, querendo ou não. A gente tá. E não é só ambiente físico, não, tá? É ambiente de rede social, que você segue o que você segue. Se você segue um monte de coisa de doce, comida, você está estimulando seu cérebro o quê? Para isso? Se você segue pessoas que querem melhorar de vida, eu sigo o empreendedor, o coach, que fala sobre espiritualidade, que fala sobre religião, fala sobre Deus, você está traindo aquilo ali para você. Por quê? Porque você está alimentando o seu cérebro com aquelas informações. Então, o ambiente está no celular e está onde você está inserido especificamente e influencia muito, mas a gente não pode ser, por exemplo, vítima disso. Porque acontece, a gente geralmente é muito vítima. Mas é meu pai, culpa minha mãe, não sei o quê. O ambiente influencia, mas a decisão é sua. E eu uso a estratégia seguinte, eu tô escravo disso, desse chocolate, tô escravo desse refrigerante, tô escravo dessa batata, desse lanche, desses hábitos inadequados, eu afasto um tempo, para depois eu me mudar internamente, realmente estabilizar aquilo ali, ter essa mudança, aí eu me aproximo e com serenidade eu tô bem resolvido. Viu? Falar em hábito, em seguir coisa boa, segue o Papo Fit, segue o Diego. Eu aprendo muito aqui conversando com vocês. Você falou disso, de doce. Semana passada, conversando com a Fernanda e a doutora Tainá, elas falaram assim, eu tava desesperada ontem pra comer doce. Foi meu primeiro dia sem açúcar. Eu tava desesperada, eu queria muito um doce. Eu olhei o iFood 1000 vezes, eu pedi um bolo, vou pedir um bolo. E aí eu lembrei do que elas falaram. Elas falaram assim, se você não consegue sair, causar um desconforto por um bem, por um instante pra você, o que você consegue? Aí eu fiquei com isso na minha cabeça. Eu falei, não, eu vou causar esse desconforto pra mim, não vou comer doce. E passou. Quando chegou a noite, tinha passado completamente essa vontade. Então, tudo isso que a gente conversou aqui, e falar de dor, que é um desconforto. É um desconforto em todos os sentidos que a gente estava falando. Se você não consegue mudar os seus hábitos em benefício próprio, e o que vai refletir em tudo, né, Diego? Na família, no trabalho, na vida, o que você consegue, não é? Pois é. Bom, estamos encerrando. Quero te agradecer. Antes das suas considerações finais, eu quero convidar vocês para seguir as redes sociais dos nossos parceiros, patrocinadores, que fazem com que essas conversas esclarecedoras, riquíssimas, sejam possíveis. Então, siga aí, Farmacenter, Drogaria e Manipulação, Natural Tem Suplementos Alimentares e Lab Saúde, o primeiro laboratório 24 horas do Mato Grosso do Sul, especializado em atendimento para síndrome de Down e autismo. Siga as redes sociais e no final do podcast, acompanhe um videozinho mostrando os bastidores, como é que funciona o trabalho da Lab Saúde, tá? E agora, Diego, agradecer você pelo seu tempo, super corrido, super comprometido, olha, professor em todos os sentidos, para outros professores e para os seus alunos, e conseguir um tempinho para vir aqui bater esse papo. Obrigada, ajudou muito, isso que você falou é importante, cada dia tá alimentando suas redes sociais para fazer isso. Essa ponte com você e as pessoas e passar informação de qualidade, coisa que a nossa internet ainda é um pouco falha. Isso é verdade. Eu que agradeço esse tema, eu amo de falar, né? E o meu propósito de vida é transformar vidas, né? Então, a partir disso, a gente tô aceitando porque é um propósito mesmo, então não tem como a gente... eu fico desconfortável se eu não faço o que precisa ser feito, que Deus pediu para eu fazer aqui na Terra. Deixa aí para o pessoal, então, seu arroba, suas páginas, se você tem site, como é que são seus cursos, como que faz para falar com você? Eu sempre tô no Instagram, com mais prevalência, né? Tem um canal do YouTube, mas no Instagram eu tô ali com as minhas lives todas terça-feira, às 21h30 no horário de Brasília. Você que é de Campo Grande, eu estou na FM 97 Capital, 12h45, com
quadro Viva Sem Dor. Então, mas se quer os cursos, tá no link da bio, fala comigo no direct, que eu tô todo dia postando algum conteúdo que está relacionado com exercício físico, com estética, com performance esportiva, com dor, biomecânica, cinesiologia, principalmente se você é profissional, e também leigos, que vai ajudar bastante, e seja muito bem-vindo no meu Instagram. Muito obrigada de novo, obrigada para vocês que estiveram com a gente aqui. Semana que vem a gente volta com mais Papo Fit. Beijo! Este podcast tem o patrocínio de Natural Tem Suplementos Alimentares, produtos na medida certa. Pharmacenter, manipulação e drogaria. Lab Saúde, o seu laboratório 24 horas. Exames clínicos de rotina, de emergência, todos os seus exames ao seu dispor. Atendimento especializado em autismo e síndrome de Down. Coletamos em sua casa, inclusive finais de semana e feriados. Todo cuidado priorizando sua saúde. Nosso estacionamento é privativo, priorizando qualquer tipo de emergência. Tecnologia avançada com leitor laser, dando maior conforto ao paciente. Resultados precisos, confiáveis e orientações personalizadas. Tenha uma experiência diferente. Lab Saúde, a sua saúde em primeiro lugar.